Vestibular Uncisal. Vestibular Uncisal. A banca é a banca CESP. Adaptado é uma questão que eu adaptei e eu só adaptei uma palavra. A questão perguntava de força, eu troquei por aceleração. Porque força a gente ainda não viu. Mas é a mesma coisa, a gente troca a palavra força por aceleração. Vamos analisar a questão. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade em km por hora. Velocidade em km por hora, aqui no eixo Y, em função do tempo. Aqui nós temos no eixo X o tempo em segundos. De um veículo que se desloca em linha reta por uma estrada. O módulo da aceleração resultante sobre esse veículo decresce nos primeiros segundos, decresce nos últimos segundos, é diferente de zero em todo o movimento, é constante durante todo o movimento, é nulo. A questão pergunta sobre a velocidade, sobre a aceleração. A aceleração de um gráfico de V em função de t. Assim como no gráfico de posição em função do tempo, se a gente pegar a reta tangente, a gente vai obter a velocidade, certo? Falta falar que isso vale também para obter a aceleração no gráfico de velocidade em função do tempo. Se aqui você tem um gráfico, a reta tangente a qualquer ponto vai nos dizer qual é a aceleração daquele ponto. Aqui nós temos um ponto igual a 3. Eu quero a aceleração no instante igual a 3 segundos. Eu vou obter a reta tangente, a inclinação dessa reta vai ser a nossa aceleração. Vamos anotar isso. A aceleração, igual a gente falou para os casos anteriores, né? Para o caso da posição em função do tempo. A aceleração corresponde à inclinação da reta tangente naquele ponto. Em um gráfico de velocidade versus o tempo. Muito bem. Então, pronto. Vamos desenhar a reta tangente e vamos ver qual que é maior, qual que é menor. Aqui nós temos uma velocidade caindo, né? A aceleração vai ser negativa. E a reta tangente, vamos pegar, por exemplo, se a aceleração fosse constante, igual afirma a letra D, para a aceleração constante, o gráfico de velocidade em função do tempo seria uma reta, né? Seria alguma coisa desse tipo aqui, assim, ou com coeficiente angular negativo. Não é o caso, então já descartamos a alternativa D. Note aqui, vamos ver qual é a aceleração no instante igual a 6 segundos. Veja que no instante igual a 6 segundos, nessa região a gente tem uma coisa perto de uma parábola, né? Aqui nessa região, na vizinhança do ponto 6, a gente tem algo parecido com uma parábola. E no ponto 6, a gente tem um ponto de inflexão. À esquerda do ponto 6, a velocidade está diminuindo. À direita, a velocidade está aumentando. O ponto 6 é justamente a quebra entre o momento de velocidade caindo e o momento de velocidade aumentando. É um ponto de inflexão. Seria igual ao vértice de uma parábola, certo? Então, aqui nós temos um ponto de inflexão. Como é a reta tangente no ponto de inflexão?
A reta num ponto de inflexão é uma reta horizontal. A reta num ponto de inflexão é uma reta horizontal. Vamos dar um zoom, aquele nosso zoom. Vamos achar o nosso gráfico. Aqui nós temos o ponto t igual a 6. Vamos desenhar a reta tangente. A gente vai pegar um ponto na vizinhança de um lado do ponto 6, outro ponto do outro lado, e vamos unir através de um segmento de reta. E vamos passar uma reta que passa por esse segmento de reta. Essa reta é horizontal. O coeficiente angular de uma reta horizontal vale zero. O coeficiente angular vale zero. Ou seja, a aceleração do ponto 6, a aceleração é igual a zero. Então, há um ponto no gráfico, existe um ponto em que a aceleração é nula. Nos outros pontos, a aceleração não é nula. Descartamos a alternativa E, que fala que é nulo durante todo o movimento. Não, é nulo apenas no ponto de inflexão. Vamos anotar isso, que isso é importante. Vamos anotar isso. No ponto de inflexão, para qualquer gráfico, viu? No ponto de inflexão, a reta tangente, tangente tem coeficiente angular nulo. É uma reta horizontal. A reta tangente é horizontal. É horizontal. Pronto. Resumimos. É horizontal. Ou seja, o coeficiente angular é nulo. Ou seja, o que buscamos com essa reta tangente é igual a zero. Se a gente tem um gráfico de posição em função do tempo, e aqui a gente tem um ponto de inflexão, então a gente está buscando a velocidade, né? A gente quer a velocidade no gráfico de posição em função do tempo. Nesse ponto aqui a gente tem um ponto 6. Se a gente desenhar a reta tangente, vai ser uma reta tangente horizontal, ou seja, a velocidade no ponto 6 é igual a zero. Agora, se a gente estiver no gráfico de velocidade em função do tempo, a reta tangente vai nos dizer qual é a aceleração. Considere que a gente tem aqui uma curva, aqui nesse ponto de inflexão, considere t igual a 6 também. Aqui no ponto de inflexão, a gente vai desenhar a reta tangente, essa reta tangente vai ser horizontal, seu coeficiente angular vale zero, ou seja, a aceleração para t igual a 6, nesse caso, vale zero. No ponto de inflexão, a reta tangente é horizontal, ou seja, o coeficiente angular é nulo. É diferente de zero em todo o movimento? Sim, a aceleração é diferente. É diferente de zero para todo o movimento, exceto o ponto 6. Então, descartamos a alternativa C. Vamos analisar a alternativa A. O módulo da aceleração decresce durante os 2 primeiros segundos. Vamos analisar o gráfico. Vamos dar um zoom. A questão pergunta sobre o módulo da aceleração. E a letra A fala que o módulo da aceleração está diminuindo, está decrescendo. Considere perto aqui dos 2 segundos, considere aqui, vamos diminuir o zoom. Vamos colocar esse ponto perto de 0 segundos. Por exemplo, esse ponto aqui. Vamos determinar a reta tangente a este ponto. Pegamos perto da vizinhança, a gente tem uma função, uma curva que está decrescendo. E a reta tangente vai ser algo perto disso aqui, ó. Aqui nós temos a nossa reta tangente. Já perto dos 2 segundos, a reta tangente vai ser mais verticalizada, mais vertical, mais íngreme. Então, e veja que as setas são decrescentes. Os coeficientes angulares
são menores do que zero. Aqui seria, por exemplo, uma aceleração, a reta tangente vai ser igual à aceleração. Lembra que a gente está no caso de velocidade em função do tempo. A, a reta tangente vai representar a aceleração. Aqui a gente teria, por exemplo, uma aceleração igual a menos 1 e aqui a aceleração igual a menos 3. A aceleração igual a menos 3 é menor do que a aceleração igual a menos 1. Mas em módulo, qual que é o módulo de menos 3? A aceleração em módulo aqui é igual a 3. E aqui a aceleração, o módulo da aceleração vale 1. Agora, analisando o módulo, sim. Analisando o módulo, a aceleração aumentou. Então, em módulo, houve um aumento e não decréscimo, como afirma a alternativa A. Então, aqui, a questão tomou cuidado em falar de módulo da aceleração, diferente da questão do Enem, que não falou de módulo. Se ela quisesse que a gente analisasse módulo, ela tinha que ser muito clara. Se não falasse em módulo, a gente ia analisar os valores menos 1 e menos 3. Menos 1 é menor do que... Menos 3 é menor do que menos 1. Então, a alternativa A está errada, ela cresce. O módulo da aceleração cresce. Letra B, o módulo da aceleração cresce nos 2 últimos segundos. Vamos ver os 2 últimos segundos. 2 últimos segundos do instante 6 até o instante 8. Aqui no instante 6, a gente tem um ponto de flexão, a aceleração vale 0. Aqui no instante 6, a aceleração é igual a 0. Aqui é uma aceleração, a reta tangente a esse ponto aqui vai ser alguma coisa parecida com isto. Temos uma reta perto da horizontal. Já perto do instante igual a 8, já temos algo mais vertical. Aqui o coeficiente angular vai ser bem maior do que no caso anterior. Então, nós temos no instante 8 uma aceleração grande, a aceleração grande, aceleração alta, vamos dizer assim. Aqui no ponto intermediário, a gente tem uma aceleração intermediária. E para o instante 6, a gente tem uma aceleração nula. Então, a aceleração vai crescendo. O coeficiente angular, as setas tangentes, se eu for traçar várias setas tangentes aqui, ó, para cada ponto, vai ficando sempre mais inclinada. Vai ficando sempre mais inclinada. Aqui uma aceleração, uma reta tangente horizontal, depois ela é um pouco inclinada, depois ela vai ficando mais inclinada, mais inclinada, mais inclinada, mais inclinada, sempre aumentando o coeficiente angular. Então, nos 2 últimos segundos, a aceleração é igual a... é crescente. E como a gente tem valores positivos, a aceleração vai ser igual ao módulo da aceleração, vai ser crescente. Nos 2 últimos segundos, a alternativa correta é a letra B. Então, pessoal, as questões vão tratar de uma análise mais qualitativa. É raro uma questão que segue outro formato, mas você tem pleno conhecimento para acertar qualquer questão desse tipo. Em vestibulares e em concursos em que não caem integral e derivada. Para vestibulares e concursos que caem integral e derivada, a gente precisa estudar esta parte aqui, de limite, de integral e de derivada. Se no seu vestibular, se no seu concurso não vai cair derivada, integral, limite, então pode seguir para o próximo vídeo. Daqui até o fim da aula eu só vou falar sobre isso. Eu não vou fazer nenhuma outra questão de assunto que já foi dado. Eu não vou apresentar nenhuma teoria nova. Até o fim da aula eu só vou falar sobre derivada integral. Então, se não te interessa, você pode seguir para a próxima aula. Você não precisa, não perca seu tempo. Caso o seu tempo esteja restrito, você tem outras coisas para estudar, vai para a próxima aula, vai estudar outra disciplina. Já se sua prova vai cair derivada, vai cair integral, então esse vídeo, o resto desse vídeo é para você, foi feito para você. Voltando ao caso do aluno anterior, o aluno que não vai cair em sua prova derivada integral, mas você tem tempo disponível, você está aí tranquilo, falta muito tempo para a sua prova, você está bem nas outras disciplinas, você pode perder esse tempo. Então, eu te convido a assistir o resto do vídeo
pode ser interessante aí você ver uma coisa nova, pode te ajudar de alguma forma no futuro a entender outra parte, de outra disciplina. Conhecimento demais nunca é problema, né? Sempre pode te agregar, às vezes você nem sabe ao certo como isso vai te ajudar no futuro. Então, de alguma forma ou de outra, pode ser interessante para você, então, e sem preocupação nenhuma, né? Sem essa exigência de entender tudo que vai ser dito. Então, relaxa, toma uma água, descansa, relaxa o corpo e deixa a informação entrar na sua cabeça, sair pela cabeça, alguma coisa vai ficar. Se um dia você precisar, você pode, vou voltar ali, vou estudar aquilo. Então, fica aqui a dica. Se quiser, fica aqui com a gente que a gente vai falar de derivada e integral. A gente viu que a definição rigorosa de velocidade, a velocidade é igual ao limite de ΔS dividido por ΔT para um ΔT muito pequeno. Um ΔT pequenininho, um ΔT infinitesimal, um ΔT tendendo a zero. É o ΔT tendendo a zero. Esse limite de ΔS dividido por ΔT para um ΔT tendendo a zero corresponde à derivada da posição em função do tempo. Isso aqui, ó, a gente colocou um D, um S no numerador e dt no denominador. É a derivada da posição em função do tempo. Isso aqui, essa derivada da posição em função do tempo, essa derivada ela corresponde a um método desenvolvido por Newton, descoberto por Newton, para a gente calcular o limite. Então, é um método desenvolvido por Newton para a gente calcular esse limite. O limite de ΔS por ΔT, quando ΔT tende a zero, recebe o nome de derivada de S em função de t. A velocidade é derivada do espaço em função do tempo. Da mesma forma, a gente viu que a aceleração instantânea é o limite de dv dividido por ΔT para um ΔT muito pequeno, tendendo a zero. Ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. Assim, se você tem uma função que representa S, que representa a posição, se você deriva S, você cai na velocidade. E se você deriva novamente essa função, você cai na aceleração. Se você deriva. Agora, fazendo o caminho inverso, se você tem uma função que representa a aceleração e você quer encontrar a velocidade, você vai integrar. Então, da aceleração para a velocidade, nesse sentido aqui, da aceleração para a velocidade, você vai integrar. E da velocidade para a posição, você vai integrar. Então, derivação, integração. O caminho da posição para a velocidade é derivação. Para voltar para a posição, você vai integrar. Integrada e derivada. Como a gente deriva uma função polinomial? Considere uma função polinomial qualquer, do tipo y igual a 2x ao cubo. Como é que a gente deriva? Vamos derivar. Derivada de y em função de x vai se dar da seguinte forma. Esse expoente 3 vai cair multiplicando. É algo parecido, muito similar, lembra o que a gente vê em logaritmo. Lembra? O logaritmo, o expoente cai multiplicando, aqui vai acontecer a mesma coisa, esse expoente 3 vai cair multiplicando. Assim a gente vai ficar com 3 vezes 2 elevado, 2x elevado a alguma coisa. Antes, esse elevado a alguma coisa era elevado ao expoente 3, não era? Agora a gente vai diminuir esse expoente de 1 unidade. Vamos ficar com um expoente 2.
Vamos derivar novamente. Derivando novamente, esse expoente cai. A gente tem o quê? A gente tem 3 vezes 2 vezes x ao quadrado, né? Ou seja, 6x ao quadrado. Se a gente derivar, esse expoente 2 cai multiplicando, ficamos com 12. X elevado a alguma coisa. Era um expoente 2, agora a gente vai ficar com o expoente 2 menos 1. O expoente vai diminuir de uma unidade, ou seja, 12x elevado a 1. Vamos escrever isso de uma forma mais genérica. Considere um polinômio ou um monômio do tipo ax elevado a b. Ax elevado a b. A gente vai derivar. Derivar ax elevado a b. Derivar. O expoente b vai cair multiplicando. Vamos ficar com b vezes a. X elevado a alguma coisa. O que era o expoente b, agora vai ficar o expoente b menos 1. O expoente vai diminuir de uma unidade. Vamos escrever isso? O expoente cai multiplicando. Em seguida, o expoente diminui de uma unidade. Diminui de uma unidade. Diminui de 1. É assim que a gente deriva uma função polinomial. Agora, vamos ver como é que a gente deriva uma função trigonométrica. Vamos derivar a função seno e cosseno. Vamos derivar seno de x. Como a gente vai trabalhar com função em que o eixo x é t, vamos derivar seno de t. Seno de t, vamos derivar seno de t. A derivada de seno de t corresponde a cosseno de t. Agora vamos derivar cosseno de t. Derivação de cosseno de t. A derivada de cosseno de t é menos seno t. Certo? Vamos trabalhar apenas com a derivação de seno e de cosseno. A gente está vendo um resumo, né? O resumo do resumo do resumo de derivada integral. Apenas para a gente ver onde isso se aplica no movimento, seja um movimento uniformemente variado ou com aceleração variada. Certo? Agora vamos para a questão justamente do nosso movimento. Se você tem um gráfico de posição em função do tempo, esse gráfico é do tipo S é igual a 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x mais 7. E a questão pede qual é a função da velocidade. A gente vai derivar isso aqui. A velocidade vai ser igual. Qual a derivada de 4x ao cubo? Lembra como é que é o passo a passo? Esse coeficiente, esse expoente, vai cair multiplicando. Vamos ficar com 3 vezes 4, 12. 12x. Antes era x elevado ao cubo, agora é x ao quadrado, diminuiu de uma unidade. Agora, vamos derivar 3x ao quadrado. O expoente 2 vai cair multiplicando. 2 vezes 3 é igual a 6. X elevado a, antes elevado ao quadrado, agora vai ser elevado a 1. Pois a gente tem um expoente diminuindo de uma unidade. Agora a gente vai derivar 2x, ou seja, 2x elevado a 1. Esse expoente 1 vai cair multiplicando. Vamos continuar com 2. 2x elevado a 0. Todo mundo elevado a 0 é igual a 1. Né? Então, a gente fica com 2.
mais 7x elevado a zero. O zero vai cair multiplicando e vamos ficar com zero. Ou seja, a derivada de um termo independente é igual a zero. A derivada de 7 é zero. Ficamos com esta função representando a velocidade. Uma função de segundo grau, 12x² mais 6x mais 2. Aqui nós temos a nossa velocidade. Vamos calcular a aceleração. A aceleração é igual a... Esse expoente 2 vai cair multiplicando, a gente está derivando a velocidade, vamos ficar com 24x elevado a 1. O expoente diminuiu de uma unidade, mas a derivada de 6x. O expoente 1 cai, fica 1 vezes 6 igual a 6, vezes x elevado a zero, sendo que todo mundo elevado a zero é igual a 1. Ficamos com 6 vezes 1, que vale 6, mais zero, pois a derivada de 2 é igual a zero. 2 corresponde a x elevado a zero. Esse zero vai cair multiplicando 2. E 0 vezes 2 é igual a zero. Pronto, a aceleração é 24x mais 6. 24x mais 6. Aqui nós temos nossa velocidade e aqui nós temos a nossa aceleração. No gráfico de posição em função do tempo, considere um gráfico qualquer. A derivada de s em função do tempo vai corresponder justamente à inclinação da reta tangente. Quando você calcula a inclinação da reta tangente para um ponto qualquer, você está calculando a derivada da função naquele ponto. Então, aqui nós temos um t igual a 10. Essa inclinação aqui corresponde à derivada da posição em função do tempo. É por isso que essa reta tangente corresponde à velocidade, já que a derivada da posição em função do tempo é a velocidade. Então, graficamente, a derivada corresponde à inclinação da reta tangente. Graficamente, a derivada corresponde à inclinação da reta tangente. No gráfico de posição em função do tempo, essa reta tangente nesse ponto aqui vai corresponder à derivada e corresponde à velocidade, já que velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Já para um gráfico de velocidade em função do tempo, a inclinação da reta tangente é igual à derivada da velocidade em função do tempo, que é igual à aceleração. Graficamente,
a integral corresponde à área abaixo da curva. Quando você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, esta área abaixo da curva aqui, esta área abaixo da curva, esta área é numericamente igual a ΔS, lembra? E essa área, a integral da velocidade em função do tempo, corresponde à posição. Da posição, seu derivado cai na velocidade, seu derivado cai na aceleração. Já se eu integro a aceleração, eu caio na velocidade. Se eu integro a velocidade, eu caio em ΔS. Então, eu integrei a velocidade. Ao calcular essa área, eu estou integrando a velocidade. E a integral da velocidade vai corresponder a ΔS. A área é igual à integral, que no caso, no integral da velocidade em função do tempo, vai ser igual a ΔS. Se eu tenho um gráfico de aceleração em função do tempo, um gráfico qualquer de aceleração em função do tempo, eu calculo a área abaixo da curva, esta área é igual à integral. No caso, a integral da aceleração em função do tempo. E a integral da aceleração em função do tempo, quando eu integro a aceleração, eu caio aonde? Na velocidade. Vai corresponder à velocidade. Então, graficamente, a derivada corresponde à inclinação da reta tangente e a integral corresponde à área abaixo da curva. Beleza, pessoal? Então é isso. Bom, a gente viu o passo a passo para a gente derivar uma função polinomial. Para ficar igual, o tanto que a gente viu sobre derivada ser o mesmo tanto que a gente viu sobre integral, vamos ver o passo a passo para a integral. Vamos pegar aqui um outro slide. Nós vimos o seguinte, a gente tinha uma função do tipo a vezes t elevado a b, né? A gente derivou, o b cai multiplicando, e depois o expoente diminui de uma unidade, a gente derivou. Como a gente faz a integração? Quando a gente pega uma função polinomial e integra, qual é o passo a passo, né? Como a gente faz a integração? Como pegamos disso e voltamos ao caso anterior? É o seguinte, a integração. Para a gente voltar para o caso anterior, para a gente fazer a integração, primeiramente, a gente vai somar 1 no expoente. A gente vai pegar a função que a gente tem, que a gente quer integrar, e vamos somar 1 no expoente. Somar uma unidade no expoente. Depois, a gente vai dividir nossa função pelo valor desse novo expoente. Dividir pelo valor do novo expoente. Por exemplo,
a gente tinha uma função, a gente tinha a vezes t elevado a b. A gente derivou em função de t. A derivada vai ser b vezes a elevado vezes t elevado a b menos 1. Agora vamos integrar. Primeiramente, vamos integrar isso aqui em função de t. Primeiramente, a gente vai somar 1 no expoente. Soma 1 nesse expoente. B menos 1 mais 1 vai ficar b, né? B vezes a vezes t elevado a b menos 1 mais 1. Ou seja, ficamos com o expoente igual a b. Depois, a gente vai dividir pelo valor do novo expoente. Vamos dividir isso aqui por b. Este aqui cancela com este b. Ficamos com at elevado a b. Pronto, voltamos para a nossa expressão original. A gente tinha at elevado a b e no fim a gente teve at elevado a b, já que a integração é o processo inverso ao da derivação. Então, a gente soma 1 no expoente, depois a gente divide o resultado pelo valor do novo expoente. Essa análise vale para qualquer tipo de movimento, inclusive para o movimento uniformemente variado. Quando a gente tem uma equação do movimento uniformemente variado, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. A gente quer a velocidade. A gente quer uma função que representa a velocidade. Vamos derivar. A derivada da posição é a velocidade. A derivada de S0, bom, S0 aqui é um número, né? A gente tem S0 vezes t elevado a 0. Ficamos com 0 cai multiplicando, é igual a 0. A derivada de S0 vale 0, mais V0t. Nós temos V0, nós temos o expoente 1. 1 cai multiplicando, 1 vezes qualquer número é igual a qualquer número, diferente de 0. Então, ficamos com V0 vezes t elevado a 1 menos 1, né? O expoente vai diminuir de uma unidade, vai ficar igual a 0. E todo mundo elevado a 0 é igual a 1. Mais a derivada de at ao quadrado dividido por 2. Esse 2 vai cair multiplicando e vai cancelar com esse 2 do denominador. A gente vai ficar com at elevado a 1. V é igual a V0 mais AT. Pronto, a gente saiu da função da posição e caímos na função da velocidade do movimento uniformemente variado. Se a gente derivar de novo, a derivada da velocidade é a aceleração. A aceleração derivada de V0 é igual a 0. V0 corresponde a V0t elevado a 0. E o 0 vai cair multiplicando, fica 0. Mais a derivada de AT. Aqui nós temos AT. Considere que a gente tem AT elevado a 1. É como se assim tivesse o expoente 1. A gente tem um expoente 1. 1 vai cair multiplicando e depois vai diminuir de uma unidade. Vamos ficar com AT elevado a 0. A gente vai ficar com A. A igual a A. Ou seja, a aceleração é constante. Beleza? Então é isso, pessoal. Claro, a gente não viu tudo de derivada, a gente não viu tudo de integral. Derivada integral é uma extensa matéria que a gente vê na graduação dentro de cálculo numérico. Não é uma matéria específica de física, não é uma matéria específica de matemática. Na graduação a gente vê isso, é uma matéria à parte de cálculo numérico. Então eu dei o básico do básico. Se eu der tudo, vai ficar inapropriado. Aqui a gente está falando de movimento com aceleração variável. Então, caso você queira, eu não sei se você que precisa estudar isso, eu não sei se você está vendo isso em outra matéria. Se você quer que eu faça um vídeo só desse tema, comente aí. Eu posso aqui pegar um vídeo à parte, ao final do curso, por exemplo, e falar só sobre derivada, só sobre integral. Podemos falar tranquilamente, mas aqui não cabe ficar falando de minúcias desse tipo de derivação e integração. Eu dei o básico do básico, mas esse básico do básico que eu dei aqui é o importante para a minha matéria atual, né? Que é de movimento uniformemente variado, movimento uniforme, movimento com aceleração variável. Eu passei por tudo que é dito, por tudo que é cobrado dentro desse tema. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, eu espero que você pratique,
que você treine bastante, faça muitas questões, tire suas dúvidas, saia bem na sua prova. Um abraço, até a próxima aula. A gente acabou aqui a cinemática escalar. Então, acabamos a cinemática escalar. Estude bastante. Até a próxima aula. Um abraço. Fique com Deus.